Pro vovô piou, pra vovó Murió. Papacapim piou pra mim e o Tiê piou pra você. Bem-te-vi piou logo ali, canarinho piou bem baixinho. O pardal piou no varal, o tizil piou e fugiu. Fugiu, fugiu. Tico, tico piou pro rico, João Neném piou também. Andorinha piou pra mocinha e o surucuá piou pro piá. Vovó piou pro vovô piou pra vovó Murió. Papacapim piou pra mim e o Tiê piou pra você. Bem-te-vi piou logo ali, canarinho piou bem baixinho. O pardal piou no varal, o tizil piou e fugiu. Fugiu, 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 fugiu. Tico, tico piou pro rico, João Neném piou também. Andorinha piou pra mocinha e o surucuá piou pro piá. E o surucuá? Piou pro piá. E o surucuá? Piou pro piá. E o surucuá 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 piou pro piá. Piou pro piá. Piou pro piá. Oba! Olá, estamos iniciando mais um programa, O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje o tema é a arte de encantar crianças com Lili Flor e Paulo Pichu. Meus queridos, sejam bem-vindos. Vamos bater um pouquinho, né, de papo aí para saber desse trabalho encantador de vocês, tá? Muito bem-vindos. Muito bem. Obrigada, viu? Obrigado. Obrigado, Márcia, pelo convite. A gente está bem feliz de estar aqui também. E eu estou mais ainda, viu, Paulo? Olha, o programa de hoje é um programa assim muito importante, né? Porque a gente vai falar justamente das músicas que são adequadas às nossas crianças, não é verdade? Então, será que hoje nós temos acesso, as crianças estão tendo acesso realmente a músicas de qualidades, adequadas à sua faixa etária, né? Que ajudam na construção de valores, ética. E eu, vendo o trabalho de vocês, eu falei, puxa vida, tem gente boa aí fazendo coisa de qualidade, né? Ajudando na construção de repertório aí para as nossas crianças. Então é um prazer recebê-los, né? Vocês têm muitas coisas aí para nos contar. E eu gostaria de saber como começou tudo isso. Começou essa história de vocês, né? E esse trabalho tão criativo, levando espetáculos musicais com tanta qualidade. Certo. A gente começou há 10 anos, né? O ano que vem a gente completa 10 anos de dupla. Eu sou músico, né? Sempre trabalhei com música, instrumentista, acompanhando cantores. Uma hora escrevi aqui, uma música ali, uma colar. E a Lili é atriz. E a gente se encontrou num grupo chamado Girasonhos, que é um grupo de contadores de histórias. E a Lili era contadora de história assim, principal do grupo. E eu fui substituir o Fernando Boi, que era um percussionista. E a gente se conheceu lá. E vocês fazem esse trabalho com muita interação, né? Porque vocês misturam teatro, música, poesia. Então vocês fazem contação de histórias.
Isso ajuda muito a nossa criança, né, a desenvolver a imaginação, a criatividade, né? Sem dúvida. Vou falar sim. Tá. Eu acho importante a gente falar que a gente vem desse lugar de educadores, né? Antes da gente ir para o trabalho artístico, tanto eu quanto o Paulo, a gente trabalhou muito no chão da escola, muito perto das crianças, e a gente sabe, e não só sabe, como a gente acredita que a arte transforma esses espaços. Então, a escola, ela ainda, nossa, com tantos anos de educação que a gente já tem no nosso país, ela ainda é um espaço enrijecido, que precisa da arte para trazer corpo para as crianças, para trazer espaço para a imaginação, para a liberdade, para a criatividade, porque é isso que vai fazer a gente resolver os grandes problemas que a gente tem no mundo, né? A criatividade. Então, quando a gente vem desse espaço da escola, a gente vem trazendo arte para esse lugar, porque a gente entende que toda escola devia ser um centro cultural. Que a arte na verdade, tem que ser uma ferramenta, né, para formar essas crianças. Então, a gente criou esse projeto com o intuito de não só formar público para o trabalho artístico, mas, sobretudo, oportunizar que as crianças conheçam essa linguagem, porque a arte é linguagem. Então, quando a gente traz histórias, a gente traz música, a gente está dizendo para elas, o mundo é muito maior. Como o Manuel de Barros falou, né? O nosso quintal é maior que o mundo. Então, e as crianças entendem essa linguagem, né? A gente tem uma filha de 5 anos que tudo que ela faz, ela canta. Ela inventa as músicas, ela conta histórias, porque a palavra por si só, ela já tem musicalidade. Então, se você pega essa palavra e coloca ela dentro de um contexto, aí as crianças, elas é o território delas, né? A gente percebe assim, o que falta é estímulo, não é verdade? Porque a criança já vem com aquela potencialidade, a criança é musical, né? Logo o bebezinho, você já percebe, as crianças, quando gostam de determinadas músicas, elas se mexem, né? Sim, elas batucam. Então, o que falta muito, e eu sempre falo aqui, é a questão da própria família, que é o primeiro meio aí que ela constrói essa identidade sonora, né? E aí falta esse estímulo, porque às vezes os próprios pais não tiveram esse contato com a arte, não é? Você tocou num ponto certo, porque às vezes as famílias não vêm dessa cultura também, não tiveram essa oportunidade, né? Então a gente vê que é acumulativo, né? Às vezes uma pessoa que não teve acesso, ela não tem condição de proporcionar, né? Eu acho que muito quem vive a experiência, as experiências são passadas, o conhecimento é uma coisa que se compartilha, né? Então, às vezes, a gente entra em lugares que são bem complicados de você ver. Até os próprios educadores também, às vezes, são muito travados. Eles, às vezes, não dão importância à própria história, à própria cultura. Quantos educadores a gente vê por aí que ouviam histórias na casa, porque a avó contava, mas na hora de ir lá... tão boa, né, gente? Na hora de ir lá contar, não faz. Na hora de ir lá cantar aquela música que tem uma questão um pouco da valorização dessa linguagem. E a gente vê que no Brasil está se perdendo nessa questão da cultura. Por exemplo, as músicas folclóricas. Você vai cantar com crianças, você vai ensinar, porque elas não conhecem, os pais não conhecem, ou seja, isso já não foi passado. Quer dizer, uma hora isso vai ser enterrado, né? Porque a gente precisa dar esse estímulo também e fazer com que a criança conheça, então seja na escola, né, seja através de espetáculos musicais que tenham essa riqueza da nossa cultura, né? O que vocês acham sobre a nossa riqueza, assim, a nossa cultura? Porque vocês fazem esse trabalho valorizando, né, essa cultura. Eu acho que a internet ela nos ajuda muito nesse sentido, porque a gente tem muito material, muita pesquisa dentro do repertório da cultura popular. Já tem gente muito preocupada com isso, de que esse repertório ele não se perca, que ele se multiplique, que ele chegue nas escolas. E como artistas, eu acho que a gente tem um papel importante para auxiliar os professores, a escola, de forma geral, nesse sentido. Então, eu acho que a gente pode, sim, levar, através da nossa música, através da nossa arte, esse repertório para as crianças. E também através das redes sociais, porque as famílias escutam muitas coisas da rede social, né? Agora, como popularizar isso? Como a gente ampliar isso dentro da rede para que as famílias
compartilhem com seus filhos, né? Porque todo mundo gosta de música, todo brasileiro gosta de música, todas as pessoas escutam música. Sangue, né? Tá na Sim, gente, sim. né? Então você passa, por exemplo, nas casas, nos finais de semana, tá todo mundo com o seu som ligado, ou no celular, ou nas suas caixas de som, as pessoas gostam. Agora, o que a gente precisa fazer é um trabalho de realmente que a música de qualidade chegue em maior quantidade. Tem muito lugar que chega, mas tem muito mais lugares que não chega, até porque a cultura de massa ela é muito forte, né? Então, acho que nós, enquanto artistas educadores, nos colocamos nesse fronte de ser esses que estão levando música de qualidade para as crianças. Então, que a gente alcance o maior número de crianças com essas músicas de qualidade. Porque, por exemplo, não é uma questão nem social, né? A minha família, por exemplo, é uma família nordestina. Então, eu cresci escutando Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e tantos outros que são mestres, né? E eram Rita Lee, eu escutava, minha mãe botava na vitrola em casa. Então, eu cresci com esse repertório mesmo vindo de uma família muito simples. Então, é possível. A gente só precisa estar nesse fronte. E como vocês percebem as próprias crianças? Por exemplo, vocês têm essa experiência, né, de fazer essas apresentações nas escolas durante muitos anos, né? O que vocês percebem da reação dessa criança? Como que é o brilho no olhar? Como que é a reação, essa participação, essa interação com eles? Como A que é gente isso? é sempre muito bem recebido pelas crianças, sabe? O público infantil é um público muito amoroso e muito receptivo. Eles estão sempre com os olhos brilhando e de braços abertos, né? Muitas das brincadeiras musicais, muitas das músicas que a gente coloca, elas são muito bem aceitas, assim, o tempo todo. É muito difícil a gente ter uma atitude assim, não gostei, ou de desinteresse, né? Então, a gente, quando se apresenta, a gente propõe sempre um caminho de duas vias, né? Então, a gente coloca muito da nossa musicalidade, a gente deixa eles se expressarem, o corpo, a gente propõe movimento, brincadeiras. Então, assim, as crianças, elas absorvem super bem, elas brincam. Às vezes a gente fala, essa música agora é para dançar, e eles dançam. Essa música é para brincar, e eles brincam. O público infantil é maravilhoso. Eles recebem muito bem, né? Sim. As propostas, né? E essa questão da criatividade. Por exemplo, a gente percebe crianças que também muito tímidas, às vezes, né? Que não se soltam, não tem esse estímulo. Certo. Né? E essa proposta de vocês, de fazer com que as crianças possam participar e construir o espetáculo junto, é uma coisa muito interessante, né? Que faz com que até resgate essa questão da autoestima. Às vezes a criança se percebe incapaz porque não recebe dentro do lar toda esse reforço, né? E esse trabalho que vocês possibilitam de elas participarem, de sentirem que podem também criar, Sim, é muito sim. muito interessante, né? É que, na verdade, assim, a gente gosta muito de interagir com as crianças. A gente não tem medo de receber a reação delas, seja qual for. Então, isso foi sempre uma tônica do nosso trabalho. A gente provoca bem eles também. A gente provoca bem. Mas tem uma coisa assim que eu acho legal de dizer, que todos nós recebemos a arte de uma forma. Tem gente que é mais visual, tem gente que é mais auditivo, tem gente que é mais corpo. Então, a gente sempre pensa num espetáculo múltiplo, para que todas as linguagens estejam ali, para que cada um receba da forma como a sua personalidade se manifeste. Porque quando a gente fala da criança tímida, como é o caso que você está falando, eu falo com propriedade porque minha filha ela é mais contida, né, dentro de espaços de grande evento. Ela escuta, ela presta muita atenção. Se você chamar ela para participar, ela não vai. Mas em casa ela vai fazer tudo. Ela vai cantar, ela vai dançar. Então, eu acho que o espetáculo ele tem que ter muitos tons para que as crianças, dentro das suas possibilidades, elas possam participar, mesmo quando não estão participando fisicamente. Mas elas estão ou prestando atenção, por exemplo, a gente esteve recentemente numa escola em que o Fabinho foi com a gente e ele fazia uns riffs no cavaquinho e tinha crianças que ficavam assim nele, né? Tinham crianças que estavam prestando atenção naquela sonoridade. Outros estavam mais com o Paulo, que estava na percussão fazendo com a boca, outros estavam mais comigo, que estava contando a história. Então, como é que a gente possibilita, como é que a gente abre esse leque para que as múltiplas linguagens cheguem nessas crianças e elas possam, a cada um à sua maneira,
entrar nesse universo com a gente. Esse é sempre o nosso E desafio. muitas cores, né? Vocês usam, Sim. porque é o estímulo, né? Como você falou, o visual, né? E agora, você esteve aqui, né? Num programa junto com o Fabinho, que era o Fábio Torino, que foi Música em Família. E aí que eu conheci, né? Esse trabalho de vocês, você comentou comigo, né? Falei, puxa vida, vou chamá-los que eu quero conhecer muito esse trabalho, né? Tive a honra de participar da família Torino. E foi muito bacana, né? ele contando a história com as filhas, sim, né? Sim. E toda a história que eles construíram, enfim, né? Agora eu queria ouvir um pouquinho mais, né? De vocês. Vamos lá, falar. Lili? Toca um pouquinho mais, depois a gente volta para bater um papo aí, conhecer um pouquinho mais do trabalho de vocês, tá bom? Legal, e hoje que a gente não tá só, a Fábio Atarino tá aqui de novo. Tá aqui o Fábio com a gente. E André Penin também tá aqui André com a Penin. gente. Vamos lá, então, gente. Vamos lá, mais uma música, então. Bora. A Arte de Encantar Crianças, com Lili Flor e Paulo Pichot. Roda mais que um peão, piá. Roda mais que um peão. Roda mais que um peão, piá. Roda mais que um peão. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Piá não fica tonto, piá tá em todo lugar. Tem gigante, tem perigo e aventura pra enfrentar. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Piá tem pé na dança, piá boia pelo ar. Piá parece até bexiga de brincar. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Roda piá depressa, piá. Se piá quiser, tá ali do seu quintal, até pode decolar pro espaço sideral. Uau, 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 uau. Roda piá depressa, piá. 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 Gostaria de chamar os nossos comerciais e daqui a pouquinho, segundo bloco, mais um pouco de Paulo Pichot e Lili Flor. Vamos lá.
quando o elefante era o rei dos animais. Sim, o elefante já foi rei dos animais, mas ele era tão generoso que ele não pôde continuar sendo. Mas quando ele era, um dia, ele chamou todos os animais da enorme savana para uma festa. E vieram todos. Os animais grandes, mas também os animais pequenos. Os animais fortes, mas também vieram os animais fracos. Os animais peludos, mas também vieram os pelados. Todos vieram para a grande festa de Sua Majestade, o Rei Elefante. E a festa foi mais ou menos assim. Chega o elefante de passo gigante, zebra no galope com toda a manada, girafa balançando de um lado para o outro, leão chegando assim. Todo mundo aí com a gente. Causando um alvoroço, hiena dá risada, macaco só pulando. Pula macaco, macaco, pro lado de lá do mato. Macaco, 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 lá do outro lado, que é lá do lado de lá. Formiga no passinho, todo miudinho, hipopótamo no rio, não quer saber de nada. E a lebre só olhando, de orelha levantada. E a lebre só olhando, de orelha levantada. Oh, Ah, ah, oh, ah, ah, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, oh, ah, ah, oh, ah, ah, oh, ah, ah, oh. chega o elefante De passo gigante, zebra no galope com toda a manada, girafa balançando de um lado para o outro, leão chegando assim. Como é que leão chegou, Paulo Pichu? assim, ó. Causando um alvoroço, hiena dá risada, macaco só pulando. Pula macaco, macaco, pro lado de lá do mato. Macaco, 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 lá do outro lado, que é lá do lado de lá. Formiga no passinho, todo miudinho, hipopótamo no rio, não quer saber de nada. E a lebre só olhando, de orelha levantada. E a lebre só olhando, de orelha levantada. Ah, ah, oh, ah, ah, oh, ah, ah, oh, oh, ah, ah, 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 oh. Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje o tema é a arte de encantar crianças, com Lili Flor e Paulo Pichu. E nós estamos falando justamente sobre a questão das músicas. Será que as nossas crianças têm acesso a músicas de qualidade, que são adequadas à sua faixa etária, que ajudam na construção, né, de valores, da ética, ajudando então também no seu desenvolvimento sociocultural e emocional? Por isso eu trouxe aqui essa dupla fantástica que realiza espetáculos musicais, mesclando um pouco de teatro, narração de histórias. E eu queria saber um pouquinho mais de vocês, meus queridos, né? Vamos lá. Vocês estão com músicos aqui fantásticos também, que trabalham há anos com vocês, né? Depois eu queria saber um pouquinho de cada um, tá? O Fabinho eu já conheço, né? Já veio aqui, trouxe a sua família, mostrou, né, o trabalho que muito fantástico também com as crianças, né? E o André não conhecia, mas eu queria saber um pouquinho mais também. Daqui a pouco a gente conversa, tá? Bom, gente, vocês me falaram também que vocês vão gravar um CD, é isso? Né? Um disco, né? disco. Um álbum. É um álbum agora, né? É um álbum. Agora é um não álbum. CD, gente, é mesmo. Eu a gente também falo direto. Mas me conta um pouquinho sobre essa experiência, né? O que vocês vão fazer com esse álbum que terão. Então, a gente, para comemorar esses 10 anos de trajetória, né?
a gente resolveu gravar esse álbum também, que é um momento muito especial para todos nós, assim, particularmente para mim também, que é o meu primeiro álbum autoral, né? E o Piá e os Quintais da Imaginação, que é o nome que a gente escolheu, primeiro porque o Piá, a tradução de Piá é o nosso pequeno coração que anda, né? Então é uma homenagem, porque essas crianças são os nossos corações que andam por aí, né? Eles são os nossos corações, eles nos representam, né? Eles representam o nosso futuro, representam o futuro de tudo, né? E os Quintais da Imaginação, porque é isso, a imaginação é uma asa invisível que nos leva, que nos evolui, né? Tudo que hoje a gente vê já foi imaginado um dia, né? Então a gente... Tudo que existe primeiro foi criado na mente de alguém, exatamente, né? Então, quando apareceu a oportunidade de se fazer um fomento de circulação nas escolas e nos centros culturais dos territórios aqui em São Paulo, eu chamei o Lalau Simões, que é um poeta maravilhoso, que escreve para a criançada. 70 livros para criança ele já tem. 70 livros tem o Lalau. E o Rogério Alves, que é um parceiro que eu conheci em grupos de poesia, assim, que é um poeta fantástico também, com uma capacidade lúdica e imaginativa assim, sem fim. O Rogério é uma fonte, né? Um escritor assim, maravilhoso. E a gente acabou escrevendo 10 músicas inéditas para as crianças. E a gente circulou por escolas públicas em São Paulo e por centros culturais, Zona Leste, Zona Norte, Zona Sul, Zona Oeste. E aí apareceu essa... Como a gente fez 10 anos, a gente falou, vamos fazer o Piá. E essas músicas que vocês estão cantando hoje no programa vão fazer parte desse álbum, é isso? Sim, sim. São as canções do Piá. O Piá também tem uma coisa muito especial, que é a seguinte: se existe uma relação que é profunda e poderosa, é das crianças com a natureza. Elas são natureza, nós somos natureza. E a gente está vivendo cada vez mais numa cidade de concreto, longe da natureza, longe dos passarinhos, as brincadeiras de rua. Então, o Piá também evoca fortalecer essa relação que já existe dentro das crianças. Elas precisam disso. É questão até de saúde, né, para as crianças. Então, o Piá também é um caminho para trazer os passarinhos, os bichos, essa poesia que está ligada a esse lugar natural que as crianças reconhecem tão bem. Quando a gente chegou nas escolas e começou a cantar essa natureza, as crianças reconheciam tudo. A gente tem uma música que a gente vai fazer daqui a pouco, do Sabiá, e as crianças... que a gente sempre pergunta, nossa, vocês conhecem os passarinhos? As crianças, sim! Sabe qual que é o Sabiá? O Bem-te-vi? Então, é também um espaço de fortalecer essa relação tão importante. Nunca foi tão importante a gente trabalhar a relação das crianças com a natureza. E olha só, você falando disso, né, que as crianças elas não têm mais essa cultura da brincadeira, né, das brincadeiras infantis. E nós tivemos essa pandemia que piorou muito mais, né? Sim. Como que foi esse momento da pandemia, né, e esse trabalho de vocês? Porque assim, o músico ele tem que estar lá com o público, né? Os espetáculos eles acontecem com essa interação. Mas com a pandemia, né, não deu mais para continuar dessa forma. Então, a gente teve que modificar, né, fazer uma outra espécie de apresentação, né, de espetáculo. Como que foi essa mudança aí para vocês? Vocês continuaram? Como que foi? Olha, a gente passou por muitas dificuldades, porque primeiro a coisa aconteceu muito rápido, pegou todo mundo muito de surpresa. Passado esse primeiro momento de surpresa, a gente teve que se adaptar a fazer coisas à distância, né? E como a gente poderia se comunicar à distância com as crianças? Haja visto que também as escolas também estavam na mesma, então muito professor passou a dar aula via computador, e a gente sabe que a tela não é um lugar ideal para a criança ficar exposta durante muitas horas, né? Existe uma restrição até neurocientífica, né? Sim. Faz mal para a saúde, né? Vicia, faz mal, não é legal. Então a gente teve que pensar tudo isso, se adaptar, encontrar uma oportunidade de estar, né? Qual oportunidade que vai apresentar para a gente estar e como estar presente. Então a gente precisou passar por uma fase assim de adaptação total.
quando a pandemia passou aquela primeira onda, e antes um pouco de entrar numa segunda onda, alguns coletivos, até o governo do estado nos convidou para participar de algumas apresentações em live, em teatros, porém os teatros sem público. Tá. Né? Então a gente foi e é totalmente diferente, né? Porque a gente tem essa coisa de querer se comunicar, de querer ouvir a voz, né? Uma coisa que a gente tem com a gente mesmo é dar voz às crianças. Sempre foi um conceito nosso. Vamos dar voz às crianças. Vamos ver o que elas têm para dizer, né? E a gente tinha uma criança em casa. Então a gente falou, então vamos... Na época ela estava com 2 anos. 2 aninhos. Então a gente falava assim, como é que a gente vai fazer, né? A gente está vendo como é que é complicado para uma criança ficar fora do convívio social. Então a gente decidiu fazer transformar a nossa casa num ateliê. Então tudo que a gente produzia com a nossa filha, materiais, tintas, a gente inventou de fazer, pegar as nossas músicas, nossas histórias e fazer um sábado musical. Então, todo sábado, a gente lançava uma canção que tinha a ver com o que a gente fazia com a nossa filha. Então, a gente pintava um cenário, fazia uns fantoches com ela, então era aquilo que a gente ia usar no sábado musical. Para ela também ter atividades para fazer. Ali era um laboratório, Era um laboratório. E também porque a gente precisava, né? Imagina, uma rotina 24 horas dentro de casa. Então, foi também um lugar da gente se reinventar, de criar, de compor, de escrever. A gente precisava disso. Então, a gente conseguiu, né, transformar esse nosso espaço e também alimentar a nossa alma, porque a gente sentia falta, né? Da família, dos amigos, das pessoas. E aí a gente foi se alimentando, se nutrindo dessa forma e conseguiam atravessar. E até teve o festival, você me contou, né, sobre o Festival de Música Infantil Peixe Boi. Então, a princípio eram apresentações, vocês iam até os locais, né, no interior de São Paulo, é isso? Sim, a gente, com o Brinquedo de Palavras, que é um espetáculo que a gente tinha em quarteto, a gente foi, através do festival, em algumas escolas, em espaços públicos pelo interior. O festival ele tinha uma circulação. Eu acho que até retomou. Durante a pandemia, o festival foi online. Então, a gente entrou dentro de um estúdio... Que bom que conseguiram dar continuidade. Exatamente. Né? Não interrompeu, né, através de muita luta, né? Se você tem relatos de... O pessoal da cultura sofreu muito, né? A gente sofreu muito. Técnicos... programadores, a gente num todo, né? Nossa classe artística passou por um momento... tiveram que mudar, né? De profissão, exato, porque não deu para aguentar, né? Grandes amigos meus são grandes músicos, tocavam em programas de TV, viviam viajando, foram pro Uber. Você tem vários relatos de pessoas que passaram muitas dificuldades, né? Nesse sentido. E o pessoal do Peixe Boi conseguiu, assim, a duras penas também, transformar essa dificuldade numa forma de viabilizar, ajudar, né, também, porque ajudou muito a gente, né? A gente estava sem trabalho e poder estar dentro de uma programação de um festival que se realiza, então pra gente é recurso que chega, é trabalho que se faz. Claro, e com todas aquelas aquilo que se ama, né? É verdade. E tem uma coisa legal também que aconteceu com a gente na pandemia, que a gente descobriu que a gente é roteirista também. A gente descobriu que a gente sabe fazer podcast. E o Paulo Pichu, que você está vendo aqui, descobriu-se também um grande compositor. Porque até então o nosso trabalho era muito, principalmente com brinquedos, já era autoral, mas ele era mais de beber da fonte da cultura popular. E na pandemia o Paulo começou a compor. Então, assim, foi muito bacana também esse processo para a gente, sabe? De descobrir outras formas de se reinventar. As dificuldades, né, traz aspectos positivos, né? A gente cresce com isso, né? Acho que a gente cresceu assim, o que demoraria 10 anos, né, para aprender de muitas coisas ali, a gente cresceu em pouco tempo, né? Teve que aprender, né? Então, de tudo a gente tem que tirar o aspecto bom, né? Agora, vocês fazem muitas pesquisas também, fizeram muitas pesquisas de brincadeiras linguísticas, né, da cultura brasileira e também fora da América Latina, é isso? E vocês fazem um espetáculo que seria Brincadeiras de Palavras.
Nossa, deve ser muito legal, né? Não, esse espetáculo pra gente é muito especial, ele é o carro-chefe, assim, foi quando a gente começou, porque até então eu e o Paulo sempre fomos uma dupla de contadores de histórias. A gente começou assim, né? Porque eu já trabalhava com isso, o Paulo músico, mas a música sempre foi uma linguagem dentro do nosso trabalho. O Paulo nunca foi, eu sou sonoplasta. Não, a gente sempre falou, eu conto histórias usando as palavras e você conta história usando a música. Então, sempre foi muito essa brincadeira, né? E a interatividade entre nós dois. Então, um sempre pegando o outro de jeito, ali com o público. Eu lançava uma coisa para o Paulo, ele lançava para mim. Então, a gente sempre quando a gente entra no palco, a gente nunca sabe exatamente o que vai acontecer. A gente tem um roteiro, mas a gente também gosta de se lançar para o desafio, para o improviso. E aí, o Brinquedos era fruto disso, né? Como eu já falei, que as palavras elas têm a sonoridade, elas têm ritmo. Então, a gente tem muito trava-língua, parlenda, palíndromo na nossa cultura popular, que são aliterações que as crianças adoram. Né? As crianças gostam desse tipo de desafio. E aí o Paulo escutava isso e falava, nossa, isso é música. E aí ele foi, né? A gente começou daí, né? Começamos a mexer com esses trava-línguas. Então, dentro do contexto das contações de história, a gente sempre tinha números que usavam, que desafiavam, que eram desafiadores. Essa questão de dar voz, porque esse Eles amam, né? É uma boa hora, né, de você desafiar, dar voz. Vem cá, fala isso rápido, faz uma música disso, daquilo. Então, a gente começou a trabalhar esses jogos linguísticos, né? E é de uma riqueza fantástica, né? Você... até dentro da música popular, para quem pesquisa música popular, vai lá, Jackson, Jacinto Silva, você vê o jogo de palavras, a sofisticação que isso, até onde isso chega, né? Então é uma fonte maravilhosa, assim. Quando a gente começou a se deparar com isso, falou, nossa, isso aí é muito rico, vamos pegar tudo, a vontade de se abraçar tudo, e fazer, inventar, reinventar, trazer pra gente aprender também, se desafiar, né? E aí, nesse meio, nesse bolo todo, a gente descobriu, quando viajando por países latino-americanos, México, nos festivais de narração, que isso era comum também em algumas culturas, né, de língua espanhola, o trava-língua, as parlendas, e existia um jeito também muito lúdico e muito legal deles de fazer e a gente aprender também. Então, dentro disso, eu comecei a fazer versões, pegar versões e traduzir, propor para eles lá também as nossas. Começou um intercâmbio, assim, é muito bacana esse tipo de interação. O que vocês fazem é um resgate, né? Porque isso se perde, né? A gente percebe que as crianças, quando você faz, eu também proponho, eu trabalho, né? Trabalhei muito tempo com criança e propunha esse tipo de brincadeira. Daí você vê como a criança se diverte, ela aprende, né? Ela desenvolve, ela às vezes cria também em cima disso, né? E vocês têm um outro espetáculo muito interessante que eu vi, que é o Zig Zag Show. O espetáculo Zig Zag Show, vocês fizeram no último Dia das Crianças. Sim, sim. Conta um pouquinho. Esse show, eu tenho um carinho muito especial por ele, porque eu adoro esse show. Porque ele é o auge da nossa interação com as crianças. Porque eles vêm ao palco fazer o show com a gente. Eles sobem ao palco. E esse show, ele tem um quê de circo. Porque eu e o Paulo, a gente faz as músicas, mas também a gente faz várias pantomimas. Então, a gente começa com cena. Eu e o Paulo, a gente se arriscou um pouco de brincar com isso. A gente fez um curso uma vez com a Dani, que é uma super professora de circo, enfim, uma super palhaça maravilhosa. A gente fez um curso com ela e ficamos com essa vontade de trazer um pouco da aprendizagem e a gente trouxe para esse show. E nesse dia, né, no dia 12 de outubro que a gente fez, a gente percebe como as crianças querem participar, né? Ainda mais depois, vindo de pandemia, essa coisa toda, elas estão ansiosas para se manifestarem, contarem, dançarem. E o show, ele termina com um quadro que chama Show de Talentos. Então, a gente fala, se você sabe cantar no chuveiro, se você sabe falar uma poesia, se você sabe dar uma cambalhota, venha para o palco. As crianças fazem fila para mostrar os seus talentos. Esse espetáculo foi inspirado nos antigos programas de auditório? Sim. Sim. Aqueles que foram parte da minha infância, né? E foi muito engraçado, porque um dia eu tocava com a Fernanda Porto, e um dia a gente foi para o Rio de Janeiro fazer um show numa rádio. Eu não lembro o nome da rádio. E foi lá a banda, entrou num avião, foi lá, pegou né, no centro do Rio de Janeiro. A gente entrou num prédio, assim, e era um programa de rádio que era um programa de auditório. Assim, foi uma coisa surreal, porque tinha um auditório ao vivo, era o programa ao vivo.
Isso me marcou tanto, porque parece que a gente fez uma viagem no tempo. Então tinha lá o locutor, né? Ele tinha um púlpito assim, e a banda montada, ele falava, bom, então a gente vai abrir com uma música e depois eu vou fazer 3 perguntas para vocês. Então era assim, sabe? Tinha plateia. E era de graça. As pessoas subiam o elevador e ficavam na plateia lá, sabe? Uma coisa assim, e a gente se inspirou, porque é isso um pouco, sabe? É o palco aberto, pro público aberto, vem palco baixo, nada daqueles palcos altos, assim, que você tem que subir escadas, não. É um palco baixinho, as pessoas vêm, sobem, participam, voltam, sentam. Você quer contar uma história? Vem cá. Tem uma música que a gente faz com eles, a gente só tem o refrão e fala, pensa uma coisa engraçada. A gente começa a escrever o que eles pensam e a gente faz uma música na hora. Cada show, uma música nova é criada. Com essa brincadeira. E sabe o que é mais gostoso também? É a pesquisa que a gente teve que fazer. Então, a gente ouviu muito PRK-30. A gente foi atrás daqueles programas que o Chico Anísio fazia de auditório, né? A rádio, A né? rádio. Então, a gente foi... Ouvimos muito aquela dupla que a gente gosta de... Alvarenga e Ranchinho. Então, a gente foi ouvir muita coisa e falou, o que, que a gente traz? A gente bebeu muito dessa fonte para trazer para as crianças também esse espaço. E para os pais, principalmente, né? Porque a gente também tem essa consciência de que as crianças não vão ao teatro sozinhas. Então, a gente faz o show pensando nas crianças, mas também na criança que está dentro do pai e da mãe. Com certeza. Então, a gente já teve, por exemplo, espetáculos Zig Zag Show que foram mães ao palco cantar, que tinham muita vontade de cantar e foram lá fazer sua versão de canção, sabe? Então, a gente já teve umas experiências muito interessantes. E também porque a gente entende que dar protagonismo para as crianças fortalece a relação delas com elas mesmas e com os pais que estão assistindo. Porque, às vezes... As crianças fazem um número e a mãe fala, nossa, nem eu sabia que ele sabia fazer isso. As mães ficam assim impressionadas com o que as crianças apresentam durante o show, sabe? Então é muito feliz o Zig Zag Show por isso, porque é o show das crianças, né? E aí cada show é único. Porque depende do público, a gente nunca sabe o que vai acontecer. Então a gente também vai nisso. Nossa, o que será que vai rolar no show de hoje? Então também renova as nossas energias. É muito bacana. É muito gratificante trabalhar com criança, né, gente? Pensar, né, o repertório para criança. Eu fico imaginando vocês dois crianças. Como vocês eram, né? Eu era super tímida. Era. Eu era. Olha. A minha mãe conta, me escondia debaixo dela. Na escola, na EMEI, tive uma apresentação do Teatro Clara Nunes. A escola levou. Nossa, eu não me apresentei, não. Eu era uma criança extremamente tímida. Eu só fui ficar sem vergonha com 14 anos de idade. Que coisa, mudou totalmente. Mas, em casa, meu pai sempre tocou forró. A minha família é toda da Bahia, né? Então era forró, era triângulo, primo dançando. Muita alegria, né? Muita festa junina, muito São João, muita coisa boa. Muita música, muita alegria, né? Eu sempre falo, a minha mãe me ensinou a alegria. A pessoa sempre contando história, sempre feliz, sempre sorridente. Então, acho que a gente vai bebendo dessa fonte, uma hora a gente quer compartilhar. o que está dentro da gente. E você, Paulo, como era quando criança? Eu era tímido também. Tímido? Até hoje eu sou. Então vocês me enganaram bem. mais reservado, assim. Eu gostava muito de brincar, assim. Então, eu vejo a minha filha, eu era muito que nem ela. Eu era daquele que chegava, ficava olhando. Aí, posso jogar bola? Posso. Aí pode. Aí começava a brincar e me soltava. Tinha um tempo, assim, até começar a esquentar na brincadeira, né? Mas a gente se resgata muito, porque muito do que a gente propõe, a gente acaba deparando com quem nós éramos, né? Então esse é mais um tesouro que eles nos dão, da gente se permitir olhar a criança que tem dentro da gente e lembrar das músicas que a gente gostava. Então é um trabalho muito assim. Quando eu vou fazer uma música, eu primeiro lembro numa música que eu gostava, quando eu tinha idade deles. Será que essa música não, né? Por que ela me tocava tanto, né? A piada que eu gostava, a comida que a gente gostava, as broncas que a gente levava, porque às vezes a gente se vê dando bronca, a bronca que a gente levou, às vezes a gente dá bronca. A minha filha, às vezes eu tenho que tomar um cuidado, porque às vezes eu me vejo, meu pai dando bronca em mim, mas só que sou eu dando bronca nela. Aí tem que falar, puxa vida, olha só como
marca a gente, né? Essas coisas marcam pro resto da vida. Então, e como é bom recordar, né? Principalmente Nossa, é coisas mesmo. boas, vivências, né? É. Boas, né? a gente viu um espetáculo ontem que falava uma coisa assim, que o esquecimento, né? É a coisa mais... Porque quando você esquece de uma coisa, ela deixa de existir, né? Então, esse esquecimento da cultura popular, a gente não pode, porque se a gente esquecer, ela vai deixar de existir. É como se você pegasse sei lá, aquela fotografia, colocasse dentro de uma caixa e nunca mais abrisse, sabe? Você esquece ela. Quando você guarda e tira ela do seu dia, tira ela da sua proximidade, você nunca mais, você esquece. Então, a gente não pode, tem que tomar muito cuidado. A gente tem uma cultura popular riquíssima, a gente tem um povo maravilhoso, a gente tem grandes mestres ainda vivos, pessoas que lutam por essa cultura. Então, a gente não pode botar eles numa Eu falo sempre caixa. que a gente precisa, né, resgatar essa autoestima do brasileiro. Porque o brasileiro sempre valoriza muito o que vem lá de fora, né? E esquece dessa riqueza toda, de tudo, né? De povo, né? De cultura, de paisagem, de natureza, como você falou, né? Então, acho que é uma questão de resgatar mesmo essa autoestima. Mas vamos ouvir mais um pouquinho, gente? Vamos lá. Ouvir mais um pouquinho de Lili Flor e Paulo Pichu. A arte de encantar as crianças. Qual daqueles passarinhos será o sabiá? Será que é o amarelinho? Não, esse é o bem-te-vi. E o bem-te-vi faz assim, pessoal. Será que é o azulzinho? Não, esse é o sanhaço. O sanhaço pega o seu violino e sai tocando em cima do galho. Então é aquele marronzinho. Não, esse é o João de Barro. João de Barro é assim. Oh, aro, oh, oh, aro, oh, oh, aro, oh, aro, oh. Sabiá tem outro jeito, é laranjinha no peito. Sabiá raiou um dia, já está na cantoria. Sabiá lá no quintal, sabiá lá no telhado, sabiá lá no varal, sabiá pra todo lado. Oh, aro, oh, aro, oh, aro, aro, Qual daqueles passarinhos será o sabiá? Ai, gente, eu tenho tanta vontade de ser um passarinho, sair voando por aí, atravessar as montanhas e lá no alto. Vocês também já tiveram vontade de ser um passarinho? Sabiá tem outro jeito, é laranjinha no peito. Sabiá raiou um dia, já está na cantoria. Sabiá lá no quintal, sabiá lá no telhado, sabiá lá no varal, sabiá pra todo lado. Oh, aro, oh, aro, oh, aro, Gostaria de chamar os nossos comerciais e daqui a pouquinho retornamos para o terceiro bloco, com o programa O Poder Musical.
Meus amigos, aqui no canal TV Barueri, primeiro quero agradecer a sua audiência e te fazer um convite para compartilhar, para curtir e para comentar aqui na nossa live. Nós temos muitos outros programas e eu fico muito feliz com a sua audiência. Obrigado! Visão Total Vistoria Veicular, empresa de vistoria credenciada pelo Detran. Vistoria de transferência, vistoria garantida, vistoria cautelar e vistoria prévia. Visão Total Vistoria Veicular. 4382-1112. 4382-1112. Visão Total Vistoria Veicular. Avenida Itaqui, número 842, no Jardim Belval, próximo ao estádio do Arena Barueri. Visão Total Vistoria Veicular. O bem-te-vi pousou no galho da roseira. O bem-te-vi pousou no galho da roseira. Eu me balancei no galho da goiabeira. Eu me balancei no galho da goiabeira. Agô, agô! Folha de goiabeira, asa de passarinho, com os pés alcancei um céu azulzinho. Com bem-te-vi cantei, voei a terra inteira, no galho da roseira, a ave passageira. No galho da roseira, a ave passageira. No galho da roseira, a ave passageira. Ei! Agô, agô! O bem-te-vi pousou no galho da roseira. O bem-te-vi pousou no galho da roseira. Eu me balancei no galho da goiabeira. Eu me balancei no galho da goiabeira. Ei! Agô, agô!
Estamos de volta com o programa O Poder Musical, aqui pela TV Barueri. E hoje o tema é a arte de encantar crianças com Lili Flor e Paulo Pichu, uma dupla de arte educadores que fazem um trabalho excelente, de qualidade, né? Misturando um pouco de música, teatro, contação de histórias, poesias. E eu gostaria também de conversar, gente, com os músicos, nossos queridos músicos aí que acompanham vocês há anos, né? André, um pouquinho, André. pouquinho. Fala um pouquinho dessa experiência de tocar com essa dupla fantástica. O brinquedo de palavras foi quando eu entrei na história. Esse tem uns 10 anos. Que era só o trio. Eu, o Pichu e a Lili. Eu coloquei o primeiro porque eu vim agora em primeiro. Mas de lá pra cá ele não me soltou mais. Quer dizer, não soltou faz tempo, né? Porque a gente tá junto desde 1900 e lá vai fumaça, né, Pichuzão? Nossa, né? Porque o Marmoto tava doente. Tá só com um pigarrinho. E a gente se conhece há muito tempo, toca junto há muito tempo. E ele me chamou para participar desses projetos todos, né? A Lili, quando eu tava... De todos esses que ele falou, de vez em quando eu sou a Lili. Também acontece que a Lili não podia ir, que ia. Sim. A gente fez uma turnê pelo interior e a Lili tinha acabado de dar luz, né? Sim. E aí não deu para cancelar e foi eu e o André de carro pros interiores aí. Fazer o zigue-zague show. zigue-zague. Fez um monte de show. O André é super parceiro, trabalha com o Paulo, compondo, fazendo as regimentações das músicas, enfim. É tão bom quando a gente consegue manter por tantos anos, né? É uma amizade, né? Um vínculo tão bacana, né? Que vocês estabelecem. Isso para mim é o mais importante, sabe? A gente, quando começou de novo a formar, né? Que depois de uma caminhada, eu falei para ele, Lili, vamos fazer música de novo, vamos trazer a banda de novo, né? Aí ela falou, vamos. Então, a ideia foi sempre trazer pessoas que têm a ver com a nossa história, que nos conhecem, que a gente conheça também, porque a gente, tudo bem, antes da Naomi nascer, a gente já andava por aí. Mas depois que a Naomi, então a gente é uma família. Uma grande família, assim, é uma né? grande família, né? Então, o primeiro critério, assim, é a musicalidade, o que a gente compartilhou já de música, o que a gente tem de história musical juntos e a possibilidade, né? O Fábio foi a mesma coisa, assim, né? Eu conheço o Fábio há muitos anos, né? A gente tocou junto em várias frentes, assim. E quando um dia eu sempre falava para o Fábio, um dia a gente vai tocar junto de novo, a gente vai ter a oportunidade da gente estar junto. E quando apareceu o Piá, eu falei para ele, não, o Fábio tem que estar com a gente, assim. Fábio, fala um pouquinho dessa experiência. Eu te conheço também há muito tempo, né? Pois é, eu tive também uma felicidade de O Fábio trabalhar. trabalhou muitos anos no Núcleo de Arte Espaço Musical, né? Que é a empresa aqui patrocinadora, também escola de música. E muito bom conhecer você, né? Uma riqueza de conhecimento, né? Músico de excelência. Conta um pouquinho dessa experiência de tocar. Com o Pichu e com a Lili, eu chamo ele de Pichu porque a gente a gente acompanhou muito artista junto, né? Eu e ele, a gente era sou instrumentista até hoje. E acompanho as pessoas aí e fiquei bem contente quando me chamaram, né? Porque eu tenho ainda a filha mais nova que está filmando. Aqui hoje, né? Que é a pequenininha. Que também não é mais tão pequena, né? Você conheceu ela desde que nasceu, as outras também. E fiquei contente demais, né? E estou aqui, feliz e contente. Vocês passam essa alegria, né? Essa vontade de tocar juntos. Vocês passam essa energia tão boa, né? A gente gosta de estar junto. E quando eu falei que você tinha convidado, que fechou no dia 23 e tal, aí ele ficou mais feliz. Foi, que legal, que bacana. Assim, como é bom, né? Mas eu sei também que vocês fazem música para bebês também, espetáculos para bebês. Conta um pouquinho disso. Sim, né? O espetáculo, o primeiro que a gente fez para bebês foi o Acalantos e Calimbas. Porque era isso, né? A gente tinha acabado de ter a nossa primeira filha e eu falava para ele, como é que a gente vai sair por aí, né? Show, banda... Nossa, não dá, é muito barulho para ela. Então a gente falou, a gente precisa fazer um espetáculo para bebê que ela possa, porque ela ficava no sling, né? Nossa. E aí a gente convidou um outro parceiro nosso, que é o Décio Joielli. O Paulo fez uma pesquisa enorme sobre os acalantos de Alemar, uma vasta pesquisa. E aí a gente trouxe uma sonoridade bem delicada, que era a voz, né, que canta, porque, inclusive,
O Paulo sempre fala isso no espetáculo, né? Que cantar para as crianças é a nossa primeira manifestação de amor por elas. Então, a gente fazia esse espetáculo que era a calimba, que é um instrumento que delícia. de canção de nar super delicado. E o Décio Joelli é o mestre das calimbas, então ele tinha vários tons. E as canções e as crianças num tapete, porque a gente coloca as famílias em volta, como esse lugar mesmo do útero, né? As crianças no meio, soltas, com um tapete sensorial, e esses acalantos acontecendo. E o Piá também é um show que a gente fez, a priori, não para os bebês, mas que nós transformamos também num espetáculo, que inclusive esteve durante todo o mês de julho em cartaz no Sesc Belenzinho, para os bebês. Então, toda a cenografia, esse formato em quinteto, né, que hoje a nossa flautista não está aqui, mas também pensado para a primeiríssima infância. Essa relação poesia, natureza, musicalidade para as crianças e esse quintal, né? Convidar as crianças para brincar no quintal. Olha, cantar é um ato de amor, né? Sim. Cantar é um ato de amor. E o Acalantos, ele veio no momento que a gente tinha que fazer a Naomi dormir à noite, né? E acalantar, né? E então, a partir daí, vieram surgindo canções que a gente também cantava para ela. E a gente acabou cantando para todas as Isso bebês. é muito bacana, né? Essa coisa que vocês transferem, né? Dessa vida familiar para essa vida profissional, né? Sim. Essa Isso mescla nos que vocês move, fazem. né? O amor pela Gente, pela olha, foi um casa. prazer imenso receber vocês aqui, né? Amei estar com vocês. Eu queria que vocês passassem o contato aí, então, né, para Claro. shows. Eu E queria- falasse sobre o álbum, né? Ah, A sim, gravação do olha, álbum. gente, atenção, que a gente está lançando o nosso primeiro álbum depois de 10 anos. A gente está lançando o nosso primeiro álbum, Piá e os Quintais da Imaginação. E a gente não está fazendo isso sozinho, né, Paulo Pichu? Não. A gente gosta de juntar gente, como vocês viram, a gente gosta de estar junto. Então a gente decidiu fazer isso com vocês também, através de um financiamento coletivo. Então, se vocês acessarem as nossas redes, @LiliFlor, uma flor só, Paulo Pichu com X, vocês vão encontrar todas as informações, porque a plataforma que nós estamos usando é o Apoia-se. Então, vocês entram lá, nos apoiam, tem várias recompensas muito legais e ajudam a gente a lançar esse disco, colocar em todas as plataformas para que vocês em casa possam ouvir essas músicas de novo e possamos acessar e levar essas músicas para a maior quantidade de crianças no Brasil e no mundo. Né, Márcia? Com certeza, gente. Então vamos ouvir mais um pouquinho, né? Vamos lá. E a gente, infelizmente, está encerrando, mas foi fantástico. Eu também me reportei lá a minha fase de criança, Ai, né? que Lembrando bom. das brincadeiras, né? A gente agradece muito bom. esse convite, a gente ficou muito feliz. Sim, E você pode sempre contar com a gente, né? Com certeza. Sim. Vocês venham contar aqui sobre o lançamento, viu? Com Combinado. certeza. Um beijo para vocês, tá? Um beijo para você que ficou aí nos assistindo, tá? E até o próximo programa, O Poder Musical. Vou começar aqui, ó. O mar tem siri e ostra, marisco e lagosta, bichos bonitos, bichos esquisitos. O mar é lindo e gozado. A gente entra doce e sai salgado. A gente entra doce e sai salgado. A gente entra doce. O doce perguntou pro doce qual era o doce mais doce. O doce respondeu pro doce que o doce mais doce é o doce de batata doce. Acabou-se o que era doce? E quem comeu regalou-se. Tchu, tchu, tchururu. Tchu, 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 tchururu. Tchu, tchu, tchururu. Tchu, 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 tchururu. O mar tem siri e ostra, Que mais? marisco e lagosta, Verdade, marisco e lagosta também. bichos bonitos, Mas também tem muito. bichos esquisitos. Também. O mar é lindo e gozado. A gente
gente entra doce e sai salgado. A gente entra doce e sai salgado. A gente entra doce, doce, muito doce mesmo. Tchururu, tchururu, em cima, pessoal! Tchau, turma. Obrigado. Valeu!